Dia termos experimentar maravilhosa graça na maravilhosa comunidade de Jesus. Jesus tem nos possibilitado de experimentar a sua graça e todos os efeitos, os desdobramentos que esta graça tem na nossa vida por meio da comunidade. Quero falar com vocês esta noite a respeito de um tema que tem a ver com viver acompanhado. Quero falar sobre entre a solidão possível e a vida melhor. E é uma palavra que está uma reflexão a partir de Eclesiastes, capítulo 4. Eu vou ler com vocês na nova versão transformadora, a NVT. Para quem não tiver a sua Bíblia física ou digital ali, ela está projetado o texto. Eclesiastes, capítulo 4, do 7 ao 12. Observei uma outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não se arrebenta facilmente. O livro de Eclesiastes, ele é um livro de diagnóstico. É um livro que alguns chamam de o livro mais mal-humorado da Bíblia, porque ele trata a verdade como ela é. Mas mais do que trazer verdades ainda que nos doa, é um livro que nos traz diagnósticos, que nos ajuda a perceber o que eu estou fazendo da minha vida. Ele é um livro honesto da existência humana e trata a existência humana como de fato ela é. E mostra que a natureza humana, o comportamento humano, de alguma maneira, empurrou Deus para as margens da vida. E esta é a natureza do pecado. Ao empurrar Deus para as margens da vida, vem consequências disso. E o pregador aqui, em Eclesiastes, ele olha para o mundo debaixo do sol e ele começa a descrever o que acontece quando Deus está escanteado e o ser humano busca o sentido de sua existência, o seu sucesso, no seu trabalho, na sua autonomia, no acúmulo de coisas, de bens, e ainda assim chega à conclusão que a vida é como uma corrida atrás do vento. E aqui nesse texto do capítulo 4, nós vemos o sábio não está aqui falando diretamente de um relacionamento de casamento, embora muitos aplicam esse texto para o casamento, mas não é exclusivamente para o casamento esse texto. Também não é um texto exclusivo para falar de amizade
e nem apenas de comunidade religiosa. É um texto que vai tratar de vínculos humanos, de uma forma geral, vínculos no trabalho, na vida, na caminhada. Então, pode ser aplicado para vínculos de toda e qualquer natureza. Porque o foco aqui não está no tipo da relação, mas no fato relacional. No fato de Deus ter nos criado para não viver sozinhos. E aqui o 7:8 ele fala que viu uma outra situação bem miserável debaixo do sol. Um homem sozinho. Em algumas versões está essa expressão. Eu vi uma outra situação miserável. Um homem sozinho. O problema aqui não é trabalhar. O problema aqui não é produzir. O problema é trabalhar sozinho, é viver sozinho, é vencer sozinho e perceber que tudo isso não aquece o coração, não traz sentido para a existência. E há aqui uma verdade bem incômoda, que é a verdade que eu quero refletir com vocês nesse texto. É possível vivermos sozinhos. O texto não está falando de uma vida impossível. O texto está falando para nós de uma vida que é melhor. Por isso, o Eclesiastes vai escrever que é possível, sim, viver sozinho. Mas ele também vai dizer que é melhor viver em companhia. A solidão pode até ser bem funcional, gente. E a gente vive uma época de celebração de uma vida bem só, solitária, aonde parece ser mais funcional, viver numa exclusividade onde todos os seus anseios, todas as suas vontades, elas são realizadas sem a interferência de ninguém. Mas ela é nunca plena. Nunca. Nunca será plena esse estilo de vida. Ela produz resultados, é verdade, mas ela não produz sentido para a vida. E então, a partir do verso 9, o livro nos conduz para um princípio simples, profundo e bem universal. Melhor é serem dois do que um. Não porque dois não sofram, mas porque dois suportam melhor o sofrimento. Não porque dois não possam cair, mas porque se um cair, haverá quem ajuda a se levantar. E aqui eu trago uma observação de natureza mais pessoal do porquê eu trago esse texto também para a comunidade. Tenho dito que para mim é bem importante compartilhar aquilo que eu também tenho aprendido e vivido e experimentado. E esse texto, de uma forma bem especial, tem me envolvido nas últimas 2 semanas, esse início de ano, especialmente porque eu vivi algumas situações bem ambíguas, distintas, que este texto fez total sentido para a minha vida. E aqui eu exponho para vocês, de forma bem breve, algumas dessas situações. Dia 31 de dezembro, corri a São Silvestre, foi acho que a minha quinta na companhia dos meus filhos, e para mim foi a primeira vez na companhia deles. E para mim foi muito especial esse momento, porque a vida com esses meninos que Deus tem colocado na nossa vida como um presente de poder caminhar com eles até o dia em que eles também vão seguir, né, suas vidas, constituir suas famílias, e um está bem próximo, né? Então, assim, é bem especial esta relação de pai e filho. Quem é pai aqui sabe o quão especial é, ou deveria saber. Quando eles nasceram, foi uma das experiências mais bonitas assim que eu pude ter. E poder ter a companhia deles fazendo aquilo que a gente gosta, e podendo viver com saúde, é um presente de Deus, gente. Isso é graça. Eu não sei o quanto para vocês isso parece uma coisa tão extraordinária, para mim porque a gente alcança uma idade, é verdade, não sou velho, sou um jovem de 46 anos, mas assim, a gente começa a se questionar até onde a gente aguenta fazer algumas coisas. E quando eu posso jogar bola na segunda-feira com eles,
com a piazada da idade deles, correr com eles. Isso para mim é sempre um sinal assim de Deus falando para mim, olha, que graça, hein? Ainda aguenta, hein? Mas vai chegar uma hora que nós vamos ter que dizer assim, não, agora não dá mais. E eu com meus filhos sempre brinquei com eles, olha, vocês só vão poder chamar o pai de velho a hora que correrem 100 metros mais rápido do que eu. E agora eu já estou aceitando esta verdade, né? Mas a corrida a longa distância para eles é mais difícil. Podem ver as fotos que vocês vão ver que o sorriso mais pleno na corrida é do pai. Os dois estão sofrendo, gente. Mas correram os 15 quilômetros, suportaram bem, terminamos juntos, abraçados, e isso para mim é muito especial. É meu aniversário, é 31 de dezembro, é o último dia do ano, tem todo um sentido assim, né? Bem marcante, bem legal. Você faz uma série de reflexões, a mãe e a esposa esperando a gente lá no pórtico de chegada. Foi muito legal mesmo. E eu trago isso para mim como um testemunho e uma inspiração para começar bem o ano. É melhor serem 2, 3, 4 do que 1. Eu já corri a São Silvestre sozinho, já corri maratona sozinho, ultramaratona sozinho assim, sem a companhia deles, né? Com outros corredores. Correr com os filhos é bem diferente, é marcante. Então, para mim foi uma experiência muito bonita, que para mim traz esse texto em evidência e me faz refletir ele de uma maneira mais especial. Mas duas outras situações que me envolveram não foram tão felizes assim, nesses últimos 15 dias. Semana passada, meu irmão teve uma recaída, meu irmão é dependente químico, ele teve uma recaída, ele está morando em Navegantes, congregando aqui conosco, ele e a sua família, e algumas pessoas aqui até da comunidade sabem disso já. E ele colapsou a família com esse episódio, e eu coloquei para ele a opção do Serene como uma opção de cura, de transformação para ele e para sua família. E depois de algumas reflexões, ele concordou com a terapia. Eu entrei em contato com o Serene, com o Sérgio, que é o diretor. Conseguimos uma vaga social para ele. E na última terça-feira, eu então deixei meu irmão no Serene. E a família dele está em Navegantes, minha cunhada está lá, trabalhando no restaurante, dando um duro, e minha sobrinha está passando férias na casa da minha mãe, volta agora essa semana por conta de ir para o retiro de crianças, inclusive, e depois já começam as aulas, o meu sobrinho mais velho está lá trabalhando, e então assim, essa é a situação. Não quero entrar em detalhes, nem é esse o propósito, expor também eles, mas dizer assim para vocês que esse foi um episódio também que esse texto aqui trouxe sentido para mim, porque esse é um momento em que a gente se vê sem muito o que fazer e sem muita ideia e muita força, e de repente a gente se vê cercado de pessoas, de amigos e de situações que nos encorajam e que nos ajudam a olhar com esperança uma solução para uma situação que para nós é desesperadora. E de repente aparece o Serene como uma luz no túnel, e pessoas que nos cercam e nos ajudam e nos apoiam, a família que se une, e palavras de consolo, e pessoas vão surgindo no processo. E aí eu olho para minha mãe, eu vejo que ela tem amparo, e eu olho para minha cunhada também, tem um grupo de estudo bíblico lá de Navegantes, que tem sido um presente na vida deles, a Thaísa e o Timóteo, que é a casa onde nós temos ali o estudo. Pessoas aqui da comunidade que falaram, Regis, eu posso ligar para a tua cunhada? Eu falo, claro, pode. E ligaram para ela e já deixaram uma palavra de ânimo, de encorajamento. E o Serene, que acolheu meu irmão com muito carinho, com muito respeito, e que faz um trabalho fantástico. Não canso aqui de dizer o trabalho que o Serene faz e a necessidade de orarmos por esta casa. E nós mesmos, como famílias, de pessoas que vêm e dizem, estou orando pelo teu irmão, estamos juntos. Isso foi muito bom. Melhor serem 2 do que 1. E uma outra situação, uma última situação, e que também nos alcançou agora sexta-feira. O Gui teve o resultado do vestibular, da UniOeste, do Enem, e ele não foi aprovado. E eu vejo a luta que ele está, mais de 4 anos, estudando, e isso também nos alcançou como uma notícia assim, que nos deixam também entristecidos com ele, por ele.
embora a gente sabe que ele vai alcançar os propósitos e os objetivos dele, mas é de novo aquela situação de vivenciar, né, aquela dor, aquela luta de ver, poxa, né, se dedica tanto, e nós como família sabemos o quanto o Gui é dedicado, é disciplinado, estuda, e não é pouco, os últimos anos. E aí, assim, parece que é aquele momento que, eu digo, tem situações que são piores do que essas, eu sei. Tem pessoas que vão dizer, Regis, mas é pior perder um filho, é pior isso, e tem situações piores. Mas é a minha dor. A pior dor é aquela que nós estamos enfrentando. Lembre-se disso. Nunca é aquela que já passou, é aquela que estamos enfrentando. E então, sexta-feira, né, a Esther também estava bem chateada, e ela estava no trabalho. Eu desci aqui, eu vim aqui para essa nave aqui do salão da missão, me coloquei aqui na frente desta cruz, e comecei a chorar e conversar com Deus. Eu falei, Deus, então, né? Que isso? E essa palavra de novo me alcançou, de a gente poder olhar ao nosso redor e ver que, diante de situações que nós enfrentamos e que são inerentes à vida, Deus coloca companhia. Deus não traz as respostas de todas as perguntas que nós fazemos, mas Ele nos provoca a olhar situações que são mais importantes na nossa vida. E esse texto me ajudou a olhar para isso e me trouxe alguns aprendizados diante dessas circunstâncias pessoais que eu estou enfrentando e que pode também te ajudar, e eu quero colocar para vocês aqui rapidamente. A primeira delas é que o sucesso, ele é inerente à companhia. Sucesso é viver em companhia. Não tem sucesso sem companhia. Aqui o texto diz que um ajuda o outro a alcançar o sucesso. O isolamento, ele empobrece a vida. A comunhão, ela tem esta capacidade de multiplicar a vida e tornar o ser humano rico. E aqui o sábio não fala apenas de produtividade econômica, mas de sentido no esforço. Trabalhar sozinho pode até gerar lucro, mas trabalhar acompanhado gera fruto e alegria, gera sucesso. Porque há trabalhos que até se fazem com as mãos, gente, mas só florescem, de fato, quando alguém vê, compartilha e caminha junto. Somente ali, de fato, a gente vê o florescimento do trabalho de nossas mãos. A vida, ela não foi feita para ser uma competição solitária, mas uma peregrinação que nós compartilhamos. E por isso sucesso mesmo, é a gente ter com quem celebrar mesmo as pequenas conquistas. E geralmente será com aquelas pessoas que viram o nosso sofrimento, o nosso esforço, os nossos fracassos, as nossas fraquezas, e nos assistiu no dia mau. Serão com essas pessoas. E nas conquistas, essas pessoas, elas possuem uma capacidade enorme e uma sensibilidade, uma empatia capaz de traduzir num único gesto aquela aprovação genuína que diz tudo. Você conseguiu. Sabe aquelas pessoas que te assistem em dias ruins, em dias maus, e de repente quando você consegue alcançar, pode ser pequenas conquistas, tá, gente? Nem estou falando das grandes. Você tem aquelas pessoas olhando para você, sabe? E só fazendo assim com a cabeça. Isso aí. Porque sabe o que você já passou, sabe o que você enfrentou, e essas pessoas celebram contigo isso. Gente que caminha junto nos dias difíceis são aquelas que terão a capacidade de poder celebrar contigo toda e qualquer pequena conquista. Porque a comunhão, gente, ela não vai eliminar o cansaço da vida, tá? Mas ela vai nos dar propósito. Propósito para termos esforço. É assim. A comunhão nos dá propósito. Quando você enfrenta uma derrota e você vê pessoas do teu lado te encorajando, você levanta a cabeça. Você tem essa capacidade de dizer assim, vamos lá, vamos tentar de novo? Vamos lá, mais uma vez. É isso aí.
É assim, pode ver, os seus momentos de grande virada na sua vida se deu porque houveram pessoas do teu lado olhando para você e falando assim, vamos lá, essa situação vai passar, vamos juntos, vamos tentar dar a volta por cima disso. E se a gente consegue ter pessoas ao nosso lado, e ser pessoas ao lado de alguém, então, nós sabemos o quanto nós temos esta capacidade de reverter situações difíceis, porque não estamos sozinhos. O sucesso tem essa característica: um ajuda o outro. Sem ajuda do outro, não há sucesso. Não há. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi gente celebrando conquistas sozinho. Isso é terrível. Segunda lição. O texto diz que se um cai, o outro ajuda a se levantar. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Mas ele vai trazer um alerta. Ai, porém, do que estiver só. Sabe o que é interessante aqui? Lembra que eu falei no começo que o Eclesiastes ele é um livro que traz a realidade humana? Pois bem, o que me deixa assim também em consolo, em conforto, nesse texto, é que o texto não promete que nós não teremos quedas. Você não vê aqui o texto dizendo você não sofrerá queda, mesmo na companhia. Não. O texto diz que, e a promessa é essa, nós não vamos ter imunidade, nós vamos ter socorro. Quando não estamos sozinhos, quando você tem companhia, quando você tem amigos, quando você tem família, o texto não diz assim, ó, é isso aí, você não vai cair. Não, ele vai dizer, você vai ter socorro. Caminhar junto não nos poupa de cairmos, mas nos livra de permanecer caídos. E existem quedas, queridos, que não são morais, são quedas emocionais. Há tropeços que não têm a ver com pecados, tem a ver com esgotamento, tem a ver com cansaço. E há momentos em que a maior graça de Deus não era um grande milagre vindo do céu. A maior graça de Deus é a mão estendida de gente que está do nosso lado. Sabe? Quando a gente espera a resposta de Deus vindo em forma de um presente de conquista, e Deus diz que a maior conquista, o maior presente não é o nosso ganho, a nossa aprovação, mas é saber que tem alguém do nosso lado. Olha para o teu lado. O William começou o culto falando da importância de às 6 da manhã receber uma mensagem dizendo, estou orando por você. Romanos 8, 28, isso. E isso veio como um alívio. Talvez num dia pesado. É isso. O maior presente que a gente tem, gente, é saber que não estamos sozinhos. Não é que nós vamos ser poupados de quedas, de sofrimentos, mas que quando isso acontecer, haverá uma mão estendida. Sabe, a solidão, ela transforma muitas vezes as quedas em profundos abismos. Mas a comunhão transforma nossas quedas em recomeços. A comunhão possibilita recomeços. Quando eu deixei meu irmão no Serene, há um versículo lá, na entrada do Serene, eis que faço novas todas as coisas. E eu olhei para o meu irmão e eu disse, bem-vindo ao seu recomeço. E é isso. A comunhão, ela possibilita a gente olhar para o outro no seu desespero e dar a ele esperança. Eu desejo que você tenha companhia para que nos dias de queda você possa ter uma mão estendida, dizendo para você que há esperança. O terceiro ensinamento é que diz aqui o texto que dois enfrentam. Estando em dois, ninguém será poupado de invernos. O inverno vai chegar mesmo com companhia, mas o texto vai dizer que quando o inverno chegar, haverá mais possibilidade de calor. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão.
diz uma outra tradução. Eclesiastes apresenta aqui uma imagem simples e bem humana. O inverno da vida chega para todos. O inverno da vida chega para todos. Vai chegar dias frios na sua vida, gente. Vai chegar o luto, vai chegar a decepção, chegará o dia do fracasso, chegará o dia do silêncio de Deus, noites longas e orações curtas. E aqui o texto mostra que caminhar junto não impede o inverno, mas impede que o inverno congele o nosso coração. Porque temos companhia para aquecer. E existem calores que não vêm do fogo e tampouco do sol. Existe um calor na vida que vem da presença. De saber que tem gente ao lado. Aquela presença que nos aquece. E às vezes nós não precisamos de respostas, mas precisamos de alguém que fique. Saiba disso. Às vezes a tua presença, ela já é uma resposta. Às vezes a gente tem um esforço enorme de trazer uma justificativa para o sofrimento do outro, né? Ou tentar trazer uma palavra que console. Lembra o hino? Há momentos em que palavras não consolam. Então basta a gente saber, gente, que o amor sincero e genuíno, a companhia, a amizade sincera e genuína faz com que o simples fato de estarmos juntos já é uma resposta. Eu quero que você faça esse exercício de perceber quem Deus tem colocado ao teu lado. E é uma presença que te aquece nos dias frios. Alguém que fique. Isso é muito bonito. Eu já participei de velórios que eu não tinha o que dizer. Não tinha o que dizer. Se é que tem velório que tem o que dizer. E sabe, você fica ali deslocado, não sabe muito como se comportar, e você vê aquela pessoa chorando, o familiar sofrendo, e você fica inquieto, né? Não tendo nada o que dizer, o que eu estou fazendo aqui, e de repente aquela pessoa segura firme a tua mão, e é como se ela só dissesse para você assim, fica aqui, só fique aqui. É isso. A comunhão é o cobertor da alma nos dias frios da nossa existência. Uma quarta lição: 2 resistem melhor aos ataques. O texto diz aqui que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. A vida espiritual é um campo, sim, de batalha, gente. E o inimigo sabe que uma ovelha isolada é presa fácil. E os ataques vêm, e você sabe que vêm. Vêm as tentações, vêm as acusações, vem o desânimo, vem o cinismo, vem o endurecimento do coração. E caminhar junto vai mostrar para nós que nós não seremos poupados de ataques. Nós vamos continuar recebendo ataque, mas nós vamos ter a nossa resistência aumentada. De gente dizendo para nós, estamos juntos, vamos lá, vamos suportar juntos isso aqui. Porque a comunhão, ela não é ausência de luta, ela é fortalecimento no meio da luta. E por isso é bom a gente ter companhia. E por último, eu só quero colocar essa perspectiva que para mim é intrigante no texto, que vai dizer aqui que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele vai dizer que se houver 3, melhor ainda. Melhor ainda. E aqui a gente precisa ter um cuidado hermenêutico com o texto, né? Porque o texto não diz aqui explicitamente que a terceira pessoa aqui, a terceira dobra é Deus. Mas também não exclui Deus. Isso que é interessante. E no contexto aqui de Eclesiastes, o número 3 aponta para a completude. Aponta para a estabilidade, para o fortalecimento máximo. É a imagem de relacionamentos que vão além do mínimo necessário. É como se ele dissesse assim, sozinho é muito difícil. É muito difícil. É possível, mas é muito difícil sozinho. É melhor 2. E agora é como ele dissesse assim,
Sabe o que é melhor que 2? 3. 3. O 3 é além do mínimo necessário. Pelo menos em 2. Mas se tiver 3, melhor ainda. E aqui, biblicamente, nós podemos afirmar com segurança uma coisa. Toda comunhão verdadeira e forte inclui Deus. Toda comunhão verdadeira e forte inclui Deus. Você pode falar assim, nossa, eu tenho um amigo. Olha, Regis, se eu te falar, esse amigo é o meu melhor amigo. É minha melhor amiga. Legal, isso é muito bom. Mas se você tiver este melhor amigo e incluir ainda Deus, então você vai ter completude e força. Porque não vai ser apenas mais um. Vai ser mais um com Deus. Ou mais 2 com Deus. Ou mais 3 com Deus. E esse com Deus faz toda a diferença, gente. Mesmo quando o texto aqui não nomeia diretamente Deus, nós podemos dizer como é importante quando Deus está presente. A relação deixa de ser apenas funcional. O vínculo deixa de ser apenas emocional. E a comunhão se torna espiritual, redentora e perseverante. E esta é a natureza de uma amizade, de qualquer natureza, profunda. É quando ela se torna redentora. Para uma amizade, um relacionamento, pode ser marido e mulher, o casamento, pode ser os seus vínculos com seus filhos, com seus pais ou com seus amigos. Para estes relacionamentos se tornarem ainda mais profundos, traz Cristo presente para você ver o que pode acontecer. Esses relacionamentos, eles não se tornam apenas íntimos e profundos, eles se tornam relacionamentos redentivos, que pode possibilitar uma amizade profunda com Deus. Porque quando Deus está presente, não é apenas eu e você. Somos nós diante de Deus. Do Cristo que veio a este mundo, se fez gente e prometeu estar conosco para sempre. Eu concluo dizendo para você que da vida possível, você pode viver ainda uma vida melhor. É possível caminhar sozinho. É possível enfrentar o seu problema sozinho. É possível você buscar uma solução sozinho. É possível você viver sozinho, mas é melhor em companhia. É possível viver sozinho, mas é melhor viver acompanhado. A comunhão, ela não nos poupa de cair, não nos poupa do inverno, não nos poupa dos ataques, mas ela nos oferece ajuda para levantar, ela nos oferece calor para resistir e força para nós permanecermos. E no fim, a maior pergunta do texto aqui de Eclesiastes não é: você consegue viver sozinho? Não. Mas a maior pergunta do texto é: por que insistir numa vida possível, quando Deus nos convida para uma vida melhor? Que o Senhor Jesus nos liberte do orgulho, da autossuficiência, e que o Senhor Jesus nos conduza à graça da caminhada compartilhada. Porque como diz o texto de Salmo 133, que nós até cantamos às vezes, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Amém? Olhe para quem está ao seu lado, talvez nessa noite mesmo. Olhe para quem está aqui nesta comunidade. Olhe para a tua família. Olhe para a tua família. Que você possa ver ali a presença graciosa de Deus, dizendo que você não está sozinho.